Pai, nós te glorificamos no dia de hoje e queremos receber do Senhor todas as dádivas, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem liberado, todos os teus projetos, todos os teus desenhos para as nossas vidas, seja alcançado em nome de Jesus. Nós te agradecemos por toda a bondade, favor e misericórdia que o Senhor tem manifesto em nossas vidas. Louvado e santificado seja o teu nome sempre e que o Senhor manifeste, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já desejou, sonhou e planejou, seja cumprido em nós. Que nenhuma das tuas palavras, Senhor, fique sem cumprir em nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Como nós já aprendemos que todos os meses, né, nós podemos aí tirar um ensino, nós podemos tirar uma base, nós podemos tirar uma essência. Todos os meses nós podemos tirar uma característica que nos traz um alerta e também algo que nos traz uma bênção. Esse é o contexto. Em nenhum modo nós queremos colocar como a gente fala, né, como um mantra ou como algo que é colocado aí. A gente quer simplesmente dar uma orientação para aquilo que o Senhor tem para você. Nessa ministração de hoje, eu quero trazer a respeito da estação. Estamos entrando em uma nova estação. Estações são de 3 em 3 meses, né? Onde nós dividimos em 4 estações. E essas 4 estações seriam, então, a primavera, o verão, o outono e o inverno. Olhando para a figura do tabernáculo, nós vamos ver que também eles dividiram o tabernáculo em 4 lados, ou em 4 posições, porque cada lado, cada posicionamento, ele trazia a essência de 3 tribos. Cada tribo estava posicionado em um lado, cada tribo estava posicionado em uma direção, cada tribo estava direcionado a um lugar. E dentro desses posicionamentos, nós vamos ver, então, que cada tribo representava uma estação também, ou a porção de 3 tribos, né, representava uma estação. Onde está isso? Veja que em Números 2, do versículo 3 em diante, o Senhor coloca ordem de marcha para as tribos e aonde eles deveriam estar localizado diante do tabernáculo. Então, nós vamos ver que Judá, Issacar e Zebulon estava do lado oriente ou lado leste. Depois nós vamos ver Ruben, Simeão e Gade do lado do sul. Depois nós vamos ver Efraim, Manassés e Benjamim para o lado do ocidente. E depois agora as tribos que entrariam, né, que seria Dan, Asser e Naftali, que estaria do lado norte. Se não me falha a memória, seria isso. E quando olhamos para dentro desse ciclo, nós vamos ver que as 12 tribos, que representa também, né, a gente pode colocar aí para os 12 meses, nós olhamos também esses 12 meses que eles foram cortados em 3 do lado do tabernáculo. A gente pode ver então a questão também das estações e colocando também os 4 animais manifestos em Apocalipse: o leão, o homem, o novilho, o homem e a águia. Se a gente fizer uma juntadão disso daqui, colocando meio que, como a gente fala, né, um pacote profético aqui, você vai ver então que as tribos, os posicionamentos dela no tabernáculo, os lados que ela representam, e colocando com essas questões das estações ou dos animais, nós vamos ver então que vai trazer uma direção ou uma palavra profética para que a gente possa não se, como diz, pegar como um guia ou como sei lá o quê, mas pegar como uma direção. Olha, nós temos uma tarefa, ou nós temos agora uma guerra a ser vencida. Então, nós vamos falar do inverno. Todas as vezes que nós falamos do inverno, nós já pensamos num tempo frio, um tempo seco e um tempo de hibernação, assim dizendo, colocando para o lado animal. Mas dentro do inverno, nós vamos ver que é uma característica que eu considero
que é um tempo de nutrir, é um tempo de ajuntar e acumular força. Na verdade, o tempo do inverno, colocando numa estação ou numa colocação do reino animal, é o tempo onde eles começam a comer aquilo que eles ajuntaram nas estações passadas. O Senhor fala, por exemplo, da formiga, né? Aprenda com a formiga, que ela ajunta no verão para comer no inverno. Então, o inverno, normalmente, ele vem com uma característica de não há frutificação. O inverno não é o momento de se frutificar. O inverno não é o momento de trabalhar, entre aspas. O inverno não é o momento de colher, porque ele é uma estação. Se nós colocarmos dentro, né, de um lugar que existe 4 estações definidas, é um tempo onde há muito frio e muito gelo. E nesse gelo, então, não tem como você produzir. A terra em si não produz, né, no gelo. Essa traz uma característica que eu começo a entender, que até nós, brasileiros, né, falamos que o Brasil para no Natal e só volta depois do Carnaval. Né? Como a gente sempre fala, o Brasil para no Natal e só volta depois do Carnaval. Mas é uma expressão que nós colocamos inverno, é lógico, no hemisfério norte, que esse seria um tempo onde não há produtividade. Não é porque o Brasil para, é que realmente é uma estação onde aquilo que você acumulou, ou seja, aquilo que você ajuntou, você agora vai desfrutar. Mesmo que você ganhe rendimentos, veja que esse rendimento, ele parece que não produz como nos outros meses ou nas outras estações. Esse é o tempo onde parece, rapaz, parece que dá uma paradeira em geral, mas não é que dá uma paradeira, é um tempo realmente habitual, onde parece que os nossos recursos eles não multiplicam como multiplicariam nos outros meses, não nas outras estações. É um tempo, então, que o Senhor nos leva a um entendimento, e aqui eu chamo a atenção, um entendimento administrativo. Esse é o tempo aonde chegamos ou não com estoques. Esse é o tempo onde nós chegamos ou não com reservas. Esse é o tempo onde nós chegamos ou não com reservas de unção, de fé, de oração econômica. Eu não sei se vocês começam a perceber que nessa estação parece que é um pouco mais lento as coisas, né? Parece que todo mundo entra em clima de festa, no clima de férias, no clima de tudo, né? E parece que a gente fica um pouquinho mais lento. E antigamente eu olhava para isso e falava, meu Deus, por quê, né? E quando você começa a ver a estação, parece que a gente já entra dentro de algo, espiritualmente dizendo agora. Se nós colocarmos para a economia, você vai ver que realmente a economia, o imposto de renda ou as declarações, eles começam depois em março. A lógica, eu não sei, deve ter irmãos aqui que são contadores ou alguma coisa assim. Para mim, a lógica, tudo deveria começar em janeiro, né? A gente começou o ano, mas o ano fiscal parece que não começa em janeiro. O ano fiscal começa em março. O ano fiscal começa depois. Mas por que que se o nosso ano começa em janeiro, mas realmente o ano espiritualmente começa em Nissan, em Abib? No espírito e em todos os calendários, eles começavam em março, abril. E para nós, começa em janeiro. Porém, já dentro da economia mesmo, dentro dessa questão econômica, o mês ou o ano sempre vai começar na primavera. A primavera sempre será um lugar de começos. E um outro ponto, que a gente coloca a questão de tempo, ou o que faremos, ou o que está proposto para nós, nós vamos ver que essa é uma temporada que está sempre ligado às águas. Há uma vez, o Senhor trouxe ao meu coração, na verdade, eu já falei isso várias vezes, mas o Senhor trouxe ao meu coração a respeito do orgulho. Essa era uma palavra. Vocês começam um ano no orgulho e terminam na sepultura. Vocês começam no orgulho e terminam na sepultura. E essa característica, olhando para dentro do calendário, a gente começa a ver que todos esses 3 meses agora,
ligados aos tronos, assim dizendo, você vai ver que eles estão ligados tudo às águas. Olhando para os signos, né, assim como a gente vê que cada tribo confronta cada signo, você vai ver que esses 3 signos que estão ligados agora no inverno, eles estão ligados às águas. Então a gente vai ver Capricórnio, que seria o bode com o rabo de peixe. Nós vamos ver Aquários e nós vamos ver Peixe. Ou seja, esses três signos, essas 3 tríades malignas, tudo está ligado a uma atmosfera de água, a uma atmosfera de profundidade de águas. Olha o que o Senhor está dizendo. Esse é um tempo aonde o inimigo ele quer levar você para as profundidades das águas que ficaram paradas na tua vida. Isso é o orgulho. Essa é a temporada onde o inimigo quer mergulhar você nas frustrações. Porque inverno, normalmente ele fala já de um tempo de melancolia. Inverno, ele já trabalha um tempo de introspecção. Quem já viu aquele dia chuvoso e frio que você quer ficar deitadinho, né? Que nem a gente ficou hoje, que eu até perdi o horário da outra aula, né? Imagina. Então, assim, a gente fica deitadinho, a gente quer ficar pensando, ou seja, naturalmente você entra em um estado de simplesmente olhar para dentro. Você vai ficar deitado, você quer ficar descansando, você quer ficar quieto, né? Você quer dormir. Essa é a palavra. Então, quando olhamos para essa questão do inverno, ao meu entender, essa estação que pode começar a nos dar uma sonolência espiritual, nós começarmos a ficar introspectivo, nós começarmos a ficar olhando para dentro das coisas que não aconteceu. E olhando para os animais, você vai ver que leão, primavera, boi, verão, homem, outono. E quando nós olhamos para essa estação, há uma unção que o Senhor está nos dando, a unção da águia voando. Se olharmos para a Escritura, a palavra de Deus diz que era como águia voando. Ele poderia muito bem colocar que seria uma águia, e o quarto animal tinha face de águia. Simplesmente isso. Abre aí a tua Bíblia em Apocalipse 4. Versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro com o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então observe aqui, esse ser vivente, ele não é só como uma águia, é quando uma águia quando está voando. Há uma diferença da águia no chão e há uma diferença de uma águia voando. A águia no chão, ela não é muito lá aquelas coisas, mas a força da águia que a gente dá a entender é as alturas, que ela consegue voar alto. Eu não sei se você já viu a expressão de uma águia ou a face de uma águia quando está no chão. Mas a gente até brinca, né, com essa questão dos temperamentos. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas quando a gente olha, né, depois você procura a águia quando está no chão, ela tem uma cara de melancólico, e é interessante que quando colocamos a personalidade águia, nós vamos falar do melancólico, né? Porque a águia, quando está no chão, ela tem uma cara de tristeza que somente vendo, né? Mas a águia voando, ela é realmente algo espetacular. A águia, ela vai trazer algumas características e uma delas é a visão aguçada. Então essa é a temporada onde o Senhor vai aguçar a nossa visão acerca de fatos. E esse aguçar a nossa visão também pode nos levar a ver os problemas de uma outra perspectiva. Então por isso que
temos que estar voando. Essa é a temporada que o Senhor está dizendo: as águas tentarão te submergir, porém voe, voe, voe alto. Essa é a temporada, querido, onde nós não entramos de férias. Essa é a temporada onde nós entramos de propósitos. Essa é a temporada onde nós não entramos nas comelanças, mas essa é a temporada onde entramos nos jejuns. Essa não é a temporada onde distraímos. Essa é a temporada onde buscamos em oração. Porque por esses próximos 3 meses será crucial para que possamos colher e nutrir, acumular força, porque chegará depois a estação da primavera. E na primavera é o tempo onde nós rompemos em Cristo. Há uma nova estação. Jesus, ele começa a trazer um novo tempo. Eu sempre costumo dizer, querido, não se faz mudanças nessa estação. Esse tempo não é o tempo das mudanças, esse é o tempo de buscar a visão aguçada. Porque muitas vezes nós vamos poder entrar nas mudanças pela visão do nosso interior, ou seja, pela visão da nossa alma, e não para a visão realmente daquilo que o Senhor nos deu. Eu sempre costumo dizer acerca das mudanças, porque esse começa a ser o tempo das mudanças, né? Esse começa a ser o tempo onde a gente vai planejar o outro ano, e a gente começa a mudar. Mas aí eu falo, mas tá, você vai mudar fazer o quê? Não sei, eu só vou mudar. Ou seja, veja que eu estou mudando, porém as minhas mudanças não é pautado em cima de uma direção, mas em cima de um descontentamento. Eu vou fazer algo não em cima de uma visão estratégica, mas sim em cima de simplesmente uma decepção emocional. Então, esse não é um tempo onde o Senhor nos leva a mudanças. Eu, pelo menos, não vejo assim. Todas as estações e todos os começos, o Senhor sempre levou a fazer no primeiro mês. O Senhor sempre diz isso, e no primeiro mês, a gente colocar tanto do calendário, né, civil, quanto do calendário religioso de Israel, você vai ver que as mudanças nunca começaram a não ser no primeiro mês. Exemplo, Noé. Eu estou dizendo agora do próprio Deus. O próprio Deus. O próprio Deus, ele começa então a trazer o dilúvio. Ele queria limpar a terra dos atos de pecados profundos da humanidade. E quando ele foi fazer isso, a Bíblia diz que começa a chover no começo. Mas, quer dizer, o término, né? O término da chuva, aonde Noé desce da arca, você vai ver que é o começo. Ficou um ano, que foi o nosso 7º mês, que no calendário civil é o primeiro mês. Então você vai ver que começa e termina. Ele entra na arca e sai da arca no primeiro mês do ano. Então, quando nós começamos a ver tudo isso, exemplo, a saída do Egito, nós vamos ver que Deus estabelece um começo. Esse será para vocês o primeiro mês. Então, eles começam uma nova nação no primeiro mês. Nós vamos ver que Esdras vai para a reconstrução no primeiro mês. A gente vai ver que Josué entra na Terra Prometida no primeiro mês, porque eles celebram a Páscoa. E o sumo do sumo do sumo, a gente vai ver que quando Cristo morre trazendo a nova aliança, primeiro mês. Ou seja, no mês de Abib, no mês da Páscoa. Então, é sempre no primeiro mês. Nós estamos entrando agora no 10º mês. E não no primeiro mês. Então, esse não é o tempo das mudanças. Esse é o tempo das estratégias. Mas esse é o tempo onde o orgulho começa a bater de tal maneira, porque agora começou as águas, e águas nós sempre vamos ligar Leviatã de um lado maligno, que esse é o tempo onde Leviatã começa a atiçar. Então, esse começa o tempo aonde nós estamos, por causa das feridas, querendo fazer mudanças e mudanças e mudanças, mas a gente sai sem saber as estratégias. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, você nunca comece a fazer algo sem estratégia. É lógico, tem momentos que Deus fala, faz, isso é diferente. Faz. Deus está falando. Mas, pelo que eu entendo, quando a gente olha realmente para uma questão lógica,
Vamos supor que a gente está morando num lugar onde as estações são bem definidas, né? As estações são bem definidas. Você vai falar assim, agora vai começar a tua jornada. Aí você abre a tua porta, está um monte de neve, 3 metros de neve, né, lá fora. Como que eu vou começar a andar nesse lugar? Não tem como andar, ou seja, esse não é o tempo de andar, esse não é o tempo de prosseguir. E o próprio Senhor Jesus diz, tomara, né, que essa perseguição, quando ele fala da tribulação, ele fala assim, não aconteça no inverno. Por quê? Porque o tempo do inverno é difícil de caminhar, querido. O tempo de inverno é difícil de andar. O tempo de inverno é difícil de prosseguir. Esse, naturalmente, é um tempo de parar, mas o parar aqui é para buscar. Então, quando o Senhor ele fala a respeito do inverno, quando a Bíblia relata a respeito do inverno, há algumas coisas que a gente tem que observar. Mas olhando aqui agora, eu coloco essa primeira questão. Primeiro, esse não é o tempo das mudanças, esse é o tempo de buscarmos direção. Esse é o tempo de acumularmos força. Esse é o tempo de nós nutrirmos com a palavra. Esse é o tempo de nós nos entregarmos nas orações. Esse é o tempo de nós fortificarmos muitas coisas. Esse é o tempo, sim, de comunhão. Esse é o tempo de purificação. Esse é um tempo onde o Senhor nos dará a direção e as estratégias da próxima estação. Veja, o religioso não é aquele que simplesmente faz algo que nós não concordamos. Não bate palma, veste roupa tal, frequenta tal coisa. Esse é religioso. Não, o religioso é aquele que caminha na unção velha. E como nós caminhamos na unção velha? Quando nós não buscamos a unção nova. Então, esse é o tempo de buscarmos a unção nova, a unção da nova estação. Esse é o tempo de buscarmos a unção que nos trará a ativação para a nova estação. A nova estação vai começar, né, no nosso olhar, março e abril. Mas como nós vamos entrar nessa questão de março e abril com um novo ano, se nós não sabemos como agir? E se nós não sabemos como agir, nós vamos agir do mesmo jeito que agimos todo o tempo, porque entramos no automático. Então preste atenção, querido, esse é o tempo onde o Senhor vai quebrar o automático. Esse é o tempo que o Senhor vai levar você lá para cima, para você poder trazer ou ouvir as novas estratégias que ele tem para a tua vida. Veja que o automático é a pior coisa que existe. Até mesmo o nosso querido Moisés, ele simplesmente perdeu a promessa de entrar na terra prometida porque ele entrou no automático. Como assim, apóstolo? Observa. Quando Deus diz assim, Moisés, pega o teu cajado e fala com a rocha. Ele sempre pegou o cajado e fez alguma coisa. A primeira ordem do Senhor era pegar o cajado e ferir a rocha. A segunda ordem do Senhor era pegar o cajado e falar com a rocha. Irmão, para que eu vou pegar o cajado para falar? Não precisa pegar o cajado para falar. Para falar não precisa de cajado. E é interessante que todas as vezes, como eu já falei isso, que nosso ouvido, ele para de ouvir, porque a gente está simplesmente fazendo o automático. Quem nunca fez isso? Não, pensei que era para fazer assim. Porque a gente sempre fez assim, pensei que era que podia fazer assim. Não, havia uma direção. Um outro termo, uma outra característica que eu coloco, por exemplo, Saul. Quando Saul é ungido, toda a direção foi passada para ele. Ele poderia ter sacrificado. Quantas vezes a gente vê o próprio Davi sacrificando? Ao meu ponto de vista, querido, o meu ponto de vista o Saul sacrificar não foi o auge, foi ele desobedecer a ordem, porque quando ele foi ungido, você vai ver que tem uma direção específica dada de Samuel para ele. Você vai passar por essa terra, você vai fazer isso, e no final eu vou aparecer lá para sacrificar, e ali será o momento onde o Senhor confirmará a aliança. Você vê que ele veio, e não ouviu o final da história.
Porque ele entrou no automático. Porque segundo a direção que é dado lá na unção dele, parece que a coisa vai acontecer no outro dia. E não aconteceu no outro dia. Demorou tempo para ele chegar no lugar onde ele deveria sacrificar. Isso fez com que ele entrasse no automático. Voltando para Moisés, nós vamos ver também que entrou no automático. Moisés pegou o cajado e feriu a água, Moisés pegou o cajado e feriu o ar, Moisés pegou o cajado e feriu a terra, Moisés pegou o cajado e feriu a rocha, e depois Deus diz, pega o teu cajado e agora fala. Ou seja, pega o cajado e vamos continuar. Ou seja, não, para, era só para pegar o cajado, mas a unção aqui era para falar agora e não para ferir. E ele entrou no automático. Sabe o que vai te livrar, querido? Você não entrar no automático é essa estação, onde o Senhor está dizendo, agora para, sobe, sai do meio dos barulhos, sobe e vai ouvir a minha direção para essa próxima estação. Vai ouvir o que eu tenho para você. Vai ouvir, literalmente, o que eu quero falar para você fora dos teus sentimentos de frustração, porque senão as tuas frustrações podem te tirar das promessas. O teu coração pode te tirar daquilo que ele tem para você. O teu coração pode te levar para longe. Cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Então esse é o tempo onde os sentimentos de frustração, de paralisia, sentimentos estão bem aflorados, os sentimentos estão bem forte. E essa temporada é a temporada onde nós começamos, né, a simplesmente agir porque nós sentimos ou nos frustramos, ou nos decepcionamos, e aí a gente começa a estabelecer as coisas que achamos que é de Deus. Mas por isso o Senhor diz, sobe e nós vamos ter uma conversa. E nesses 3 meses eu quero trazer as estratégias, as novas roupas, as novas armas, a nova unção, a nova visão, por isso a águia, a nova visão, para que você possa ver com clareza, mas dentro das águas não se tem clareza. Dentro das águas não se tem clareza. Irmãos, esses tempos nós ministramos a respeito daquela palavra que o próprio Davi disse, Senhor, as águas estão me submergindo, as águas subiram até a minha alma. Esse salmo eu acho muito interessante, porque você vai ver que esse é o tempo que Davi estava sendo perseguido injustamente. Ele diz, olha, eles me perseguem sem causa e me faz restituir o que eu não roubei. Ou seja, essa é a obra da injustiça. Olhando para esse primeiro mês, que é a tribo de Dan, você vai ver que está ligado à obra da injustiça, ou seja, das perseguições sem causa. Mas essa perseguição, a gente vai ver que pode estar muito ligado a essa questão também da nossa alma. Tem muita gente, tem muitas vezes que estamos sendo perseguidos, mas tem muitas vezes que nós estamos nos perseguindo. Como a Bíblia diz, né? Vocês fugirão sem causa, como a gente vê sobre as maldições. Bendito é aquele que ele vai triunfar, mas quando ele fala da maldição, ele fala que essas pessoas vão começar a fugir sem ter motivo. Eles vão ouvir alaridos de guerra sem ter, porque isso seria uma caça que o Senhor estaria fazendo. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que dentro das águas nós não ouvimos direção. Isso é muito claro. Se você tiver, depois faz o teste, ou num rio, numa piscina, mergulha e fala para alguém gritar lá em cima. Você não ouve quem está em cima. Você só vai ouvir quem está dentro das águas. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Essa é a temporada que, se você tiver mergulhado dentro das águas, você só vai ouvir quem está dentro das águas. Dentro das águas, o som é potencializado 4 vezes dentro das águas. Mas quem está fora das águas não ouve quem está dentro está dentro das águas não ouve quem está fora das águas. Então você vai ver o negócio. Essa é a temporada onde nós ouviremos em uma manifestação ampliada. Esse é o tempo de subir como águia ao trono do Pai. Porém, se você tiver mergulhado dentro das águas,
Você não ouve. Olhando para esse salmo de novo, o próprio Davi diz: Senhor, a minha língua se secou e o Senhor não falou comigo. Deus falou, mas ele estava dentro das águas. E quem está dentro das águas não ouve. Por isso, esses 3 meses não são os 3 meses onde nós vamos simplesmente buscar. Esses 3 meses é o tempo de nós não entrarmos nas águas. É o tempo de nós pararmos de ouvir quem está dentro das águas, muitas vezes. Quando você começar a ouvir, porque esses são o tempo dos lamentos. Porque esse é o tempo das mudanças, segundo o mundo. E esse é o tempo onde a gente vai ouvir um monte de lamentos. E é lógico, tem muitas pessoas que vão falar realmente coisas concretas, mas às vezes aqueles que vão estar expondo simplesmente a sua alma, o que acham e o que pensam. Então esse é o tempo, querido, que o Senhor vai te levar para fluir em uma temporada de ouvir a voz dele com clareza. Amém? E eu já quero declarar isso sobre a tua vida, que os teus ouvidos sejam abertos para ouvir com clareza. Você ouvirá com clareza a voz do Senhor. É interessante que a palavra inverno no hebraico, ela é uma palavra que ela deriva, né? Sempre a gente coloca a palavra, eu vou até colocar aqui para você. Essa é uma palavra a palavra inverno, essa palavra em hebraico, e ela significa época da colheita. Olha que interessante, época da colheita. Ela também pode referir ao outono, dependendo da colocação dela. Mas, apóstolo, você disse que isso daqui a gente não se planta nem se colhe. Sim, querido. Eu estou dizendo agora de um contexto espiritual. Mas essa palavra, ela vem de uma outra palavra. E essa outra palavra, olha que interessante. Quando nós olhamos, essa outra palavra, ela significa reprovar, escarnecer, blasfemar, difamar, arriscar, criticar, censurar. Ou seja, a palavra inverno vem da palavra crítica. A palavra inverno vem da palavra desafiar. A palavra inverno vem da palavra censurar. A palavra inverno vem da palavra reprovar. Então a gente vai começar que a partir do dia 21, né, que agora a gente não entrou ainda, mas a partir do dia 21, nós vamos ver que tudo aquilo que é de reprovação, críticas, censuras, a gente vai começar a ouvir. E aquilo vai começar a vir como um desabafo do coração. E dentro disso nós vamos começar a tomar as nossas decisões. Irmãos, ouça de tudo. Retenha o que é bom. Ouça de tudo, mas busque no alto a direção daquilo que é para fazer. Ouça até mesmo às vezes a tua alma falando, né? Mas manda ela parar. Como diz o próprio Davi, aquieta-te, alma. Porque esse é o tempo onde tudo aquilo que entrou dentro das águas, eles entrarão para falar. Mas não deixe que a voz das águas, a voz daqueles que estão na água, não estou dizendo de gente, agora estou dizendo de demônios, possa influenciar as tuas transformações. Esse é o tempo que o Senhor está te levando para cima. Eu declaro isso, em nome de Jesus. Esse é o tempo que o Senhor te levará para cima. Esse é o tempo que o Senhor te levará a voar. Esse é o tempo que o Senhor te levará às alturas. Esse é o tempo que o Senhor te levará à profundidade das águas dele e não das águas do mundo. Esse é o tempo onde o Senhor te levará e te livrará da obra de Leviatã, da obra do orgulho. Esse é o tempo da humildade do Senhor. Esse é o tempo da mansidão do Senhor. Esse é o tempo onde você buscará a natureza do Cordeiro. Esse é o tempo onde você buscará a natureza de Jesus. Esse é o tempo onde o Senhor está te levando para cima, para as novas estratégias. E eu declaro que as asas que você tem comecem a crescer nessa estação.
Essa estação eu declaro que as asas sejam abertas, que as penas ou as plumagens restauradas, para que você possa voar de uma maneira extraordinária, para que você possa alcançar novos voos, para alcançar as novas estratégias. Eu te abençoo para você alcançar as novas estratégias, a nova visão, a nova direção, as novas informações, as novas revelações, as novas armas, para que você possa romper na primavera. Esse é o tempo que o Senhor tirar força. Esse é o tempo que o Senhor restaurará a tua força. Esse é o tempo que o Senhor restaurará a tua visão. E em nome de Jesus, todas as vozes que estão dentro das águas serão paralisados na tua vida, serão destruídos, serão aniquilados. Você não ouvirá as vozes que estão dentro das águas, mas você ouvirá as vozes que virá do alto céu, a voz do Senhor, na verdade, a voz de Jesus, a voz do amado da nossa alma, entrará e ativará todos os teus códigos genéticos e todos os desenhos serão ativados em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até amanhã a gente vai seguir nessa série aqui para a gente entrar nessa característica. Amém? Deus te abençoe. Shalom, shalom.